Graças a Deus. No estudo anterior, capítulo 2, versos 14 ao verso 26, encerrando toda esta epístola, vimos aqui a ênfase que Tiago deu de que o verdadeiro cristianismo, ele consiste não apenas em ouvir a palavra de Deus, mas também em obedecer a palavra de Deus. Esta é a ênfase que Tiago deu nesta última parte do capítulo 2. Ele esclarece a importância da palavra de Deus para comunicar a fé. A fé vem, segundo aquilo que nós lemos na Epístola de Paulo aos Romanos, a fé ela é comunicada por Deus, a fé salvífica, ela é comunicada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é eficiente, não apenas para transmitir a fé, mas também para amadurecer esta fé em nossos corações. Se queremos crescer e amadurecer, obtendo maior discernimento da vontade de Deus, precisamos recorrer à palavra de Deus. Ela é o fundamento, ela é o guia e ela é o propósito de todos aqueles que desejam crescer e amadurecer na fé cristã. E Tiago esclarece que a palavra de Deus ela é tão poderosa, não apenas para transmitir e amadurecer a fé. A palavra de Deus ela é poderosa também para conduzir essa fé, para orientar esta fé. Um dos lemas da Reforma Protestante é que a igreja reformada está sempre sendo reformada. E não se refere aqui à reforma física, a questões funcionais, não. É uma reforma de fé, de doutrina, porque a tendência dos homens é de se afastar naturalmente da verdade da Escritura. Então a Escritura é poderosa para corrigir essa fé, colocando essa doutrina, essa consciência cristã, a vida do verdadeiro cristão no caminho do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para transmitir a fé salvífica e amadurecê-la, bem como guiar o cristão nesta mesma fé. Nada pode substituir, por ser o poder de Deus para a salvação e suficiente para a santificação de todos os cristãos. Vamos nos lembrar que foi isso que Jesus pediu ao Pai lá em João capítulo 17. Ele pediu para que o Pai não tirasse os cristãos do mundo, mas que os guardasse do mal, que eles fossem santificados pela palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é a absoluta verdade e somente ela pode reparar o homem do engano que o homem se meteu desde o jardim do Éden ao dar ouvidos à serpente. É neste sentido que a palavra de Deus, uma vez recebida, ela deve ser atendida, cuidando dos mais vulneráveis, capítulo 1, versos 26 ao verso 27. Parte final do capítulo 1, onde Tiago começa a fazer uma aplicação quanto à exortação de que todos aqueles que recebem a palavra de Deus devem atender a palavra de Deus. É nesse sentido que, uma vez recebida a palavra de Deus, ela deve ser atendida, não tratando uns aos outros com acepção, não julgando precipitadamente os nossos irmãos segundo perversos pensamentos, é o que ele diz no capítulo 2, versos 1 ao verso 13. Também assistindo uns aos outros nas suas necessidades, é o que nós vimos aqui no último estudo, capítulo 2, versos 14 ao verso 26. Então, a verdadeira fé, ela é demonstrada quando você percebe um irmão que está passando por necessidade e você recorre a ele, você vai até ele, você o assiste. Você não fica apenas contemplando a sua necessidade à distância, sabendo que você tem com que ajudar, tem com que socorrer, tem com que amparar o seu irmão, o meu irmão, o nosso irmão nas suas aflições, nas suas tribulações. Então a fé verdadeira é aquela que, uma vez que recebemos a palavra de Deus, somos conscientizados do testemunho do Senhor Jesus Cristo, nós somos movidos por este testemunho da Escritura a agirmos em favor da necessidade dos nossos irmãos. Em seu último argumento, versos 14 ao verso 26 do capítulo 2, Tiago ensinou que, assim como a lei do amor não tolera justificativa para discriminação egoísta, a fé verdadeira não dispensa a responsabilidade de assistir os outros. Então não se trata apenas de acolher indistintamente os nossos irmãos, especialmente no contexto eclesiástico, mas também de assisti-los nas suas necessidades. E por natureza, portanto, todo cristão é um diácono, é um servo de Deus. Ele não precisa de cargo, ele não precisa ser eleito pela Assembleia para entender a sua responsabilidade de fé diante de Deus em face
dos irmãos que estão padecendo necessidades. Ele está sempre pronto para dar atenção e socorrer uns aos outros voluntariamente, sem necessidade de ser coagido, sem necessidade de ser pressionado ou exortado a isto. Ele voluntariamente, pela fé, movido pela fé que ele obtém da palavra de Deus, ele voluntariamente, ele vai na direção daqueles que estão carecendo de socorro, contrariando assim a falsa religião, que ama o conhecimento, ama os debates teológicos, ama as discussões teológicas, ama comparar pregadores, ama avaliar a condição, a qualidade, a localização, o prédio de uma igreja em relação a outra. A falsa religião, que ama o conhecimento, mas ao mesmo tempo ignora necessidades alheias por desprezar o sofrimento dos irmãos da fé. Então, se você diz, como ele mesmo menciona aqui no verso 16, e qualquer dentre vós, do capítulo 2, de qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Então, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé, é aquela que trata o nosso coração de maneira tal que nós não conseguimos suportar, no conforto das nossas circunstâncias, aquele irmão que está padecendo de alguma ajuda e não fazer nada. Nós não suportamos isso. Muito pelo contrário, nós fazemos alguma coisa, que seja uma ligação, que seja uma mensagem de WhatsApp, um momento de oração, seja à distância, seja pessoalmente, abraçar aquele irmão. Qual é a sua necessidade? Acolher aquele irmão. Você tem condições financeiras? Use o que Deus tem te dado, não para o seu próprio sustento, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, trabalhar a ponto de acudir, de acolher, de atender a necessidade dos outros. Nós sempre temos algo a oferecer aos nossos irmãos, pois somos uma só família, independente das categorias denominacionais e das diferenças periféricas em relação às doutrinas. Todos nós somos um só corpo de Cristo, e por professarmos a mesma fé, segundo aquilo que lemos no capítulo 2, verso 1 de Tiago, nós não podemos fazer distinção em relação aos nossos irmãos. E esta exortação, ela vai na direção de também oferecer socorro àqueles que estão padecendo por necessidade. Sendo assim, ele não apenas demonstra amor pela aceitação, capítulo 2, verso 1 a 13, mas também demonstra. Ele não aceita, mas ele também demonstra a sua fé. Ele dá provas da sua fé na assistência dos outros, capítulo 2, versos 14 ao verso 26. Este é um fundamento da fé verdadeira, versos 14 a 17. Esta é uma evidência da fé verdadeira, versos 18 ao verso 20. E isto segue alguns exemplos da fé verdadeira que Tiago demonstra aqui nos versos 21 ao verso 26. O exemplo de Abraão, que quando ouviu a instrução de Deus, ele não apenas disse, legal, Senhor, muito bom. Não, ele simplesmente atendeu, de colocar o seu único filho sobre o altar, confiando na promessa de Deus, de que a partir dele ele faria uma grande descendência. E temos um exemplo também de Raabe, apresentado por Tiago no verso 25, que segundo a promessa e o testemunho dos espias, ela acolheu aqueles espias e assistiu aqueles espias a fugirem da cidade de Jericó, a fim de não serem pegos. E ela foi considerada nas promessas de Deus e se encontra na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Veja, são exemplos de pessoas que, tendo ouvido a palavra, atenderam, exercitaram. E são exemplos que estão aqui para inspirar a nossa fé e a nossa conduta. Hoje o texto que estaremos estudando se encontra no capítulo 3. Agora chegamos no capítulo 3, leremos os versos 1 ao verso 12, que dizem assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro.
Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Essa é a passagem que estaremos meditando nesta ocasião. E este, meus irmãos, é o terceiro dos 12 ensinos de Jesus que Tiago está resgatando lá do Sermão do Monte, que Jesus pregou no início do seu ministério, não apenas para os discípulos, poucos discípulos que já tinham sido chamados, mas para multidões que estavam em sua volta, lá na Galileia. Esse sermão está registrado nos capítulos 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então, Tiago resgata este ensino do sermão de Jesus, pregado ali, para ensinar as bases do verdadeiro cristianismo. E o ensino que ele resgata de Jesus se encontra no capítulo 7, versos 15 ao verso 23, quanto ao cuidado com o ensino doutrinário. E o texto diz o seguinte, veja a relação deste texto com aquele que nós lemos aqui na Epístola de Tiago. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tiago está aqui meditando naquela experiência de homens ávidos por ensinar, estavam ensinando como se fossem verdades, o que na verdade eram mentiras. Então, Jesus está denunciando esses homens no meio da comunidade judaica que estavam pregando, entre aspas, a palavra de Deus, mas na verdade eles estavam disfarçados de ovelhas quando eram lobos roubadores. Eles estavam ensinando inverdades e estavam sendo movidos por motivações perversas. Jesus denuncia estes que avidamente estavam assumindo posições de autoridade para comunicar a palavra que não era de Deus, mas que era apresentada como sendo do próprio Deus. É por isso que Jesus está dizendo: acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Resumindo,
A palavra de Jesus é uma palavra de advertência, de cautela, para que a igreja esteja atenta à atividade dos falsos mestres no seu meio. E aqui Tiago está dizendo já no primeiro verso: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Maior juízo. Podemos identificar cristãos maduros por sua atitude em relação ao sofrimento, é o que vimos no capítulo 1, e por sua obediência à palavra de Deus, é o que vimos enfaticamente no capítulo 2. Agora Tiago nos diz que o uso da língua é outra prova de maturidade. É outro meio pelo qual nós amadurecemos. Maneira como nós usamos a nossa língua, a nossa boca, como nós a usamos em relação especialmente àqueles que foram feitos à semelhança de Deus. Aos homens, especialmente os nossos irmãos. Provérbios 15, verso 2 diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos, dos tolos, derrama a estultícia, ou seja, o engano. A morte e a vida, Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Veja, na língua você tem o poder, tanto para produzir vida, como para produzir morte, para promover a morte. Então, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Dizem por aí, provérbio popular, que em boca, como se diz, boca aberta não entra mosquito, né? É uma grande verdade. Então, se nós não tomarmos cuidado com a nossa boca, nós haveremos de sofrer angústias por causa disso, por falarmos demais, por agirmos de uma maneira insensata, injusta, de uma maneira covarde, quando o nosso irmão não está diante de nós para se defender. Então, você colhe angústias por causa disso. Porque a palavra, uma vez que você solta, uma vez que você pronuncia, ela corre caminhos que você não pode conhecer. Ela corre caminhos que você não pode controlar. Então é melhor usar a boca de uma maneira sábia do que de uma maneira insensata, diz a sabedoria divina. Quando Deus nos deu a faculdade de falar, nos deu uma ferramenta a ser usada para edificar, mas mal usada é uma arma para arruinar reputações, ferir emoções, causar dissensões, dividindo, colocando um contra o outro nos bastidores e dividindo relacionamentos dentro da igreja e assim também praticando injustiças. Porque quando você calunia, denuncia, quando você deprecia o testemunho de alguém sem que este alguém seja presente para se defender e apresentar a sua própria versão, você está agindo de uma maneira covarde. Você não está agindo segundo o padrão de um verdadeiro cristianismo. E a palavra de Tiago aqui é uma palavra que nos exorta a termos maior cautela com o uso da nossa língua. Porque na língua, como já vimos aqui no capítulo 18 de Provérbios, verso 21, existe o poder ou o potencial para promover vida, unir relacionamentos, reconciliar pessoas, animar, alegrar, consolar, amparar, motivar. Mas na nossa língua também tem um potencial contrário, de você desanimar, dividir, ferir, machucar, de você desviar, corromper valores. Então, a maneira como você usa é a maneira pela qual você também haverá de receber o fruto, comer o fruto daquilo que você planta. Tiago compreendia que o legítimo anseio pelo conhecimento não pode servir como motivo para se precipitar no uso da língua, reagindo com ira contra aqueles que ensinam a palavra de Deus. Capítulo 1, verso 19 ao verso 20, ele diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, Tiago compreendia que o legítimo anseio pelo conhecimento, essa sede, essa vontade de aprender, de conhecer mais a palavra de Deus, não pode ser motivo para nos precipitar no uso da nossa língua, reagindo com ira contra aqueles que ensinam.
É muito comum entre pessoas que estão começando a estudar teologia ir para as redes sociais e começar a debater assuntos que nem aqueles que já percorreram décadas de estudos, de investigações, de comparações, de meditações, chegaram, e eles começam a chegar a conclusões muito rapidamente e a querer debater sobre tudo quanto é assunto, e acaba transmitindo uma falsa impressão de serem especialistas em toda a matéria do conhecimento e da ciência. Tiago está dizendo: não se precipitem. É melhor muitas vezes o silêncio do que o pronunciamento e o julgamento precipitado. É melhor o silêncio. Isso não é indecoroso, isso não é humilhante, é honroso, como nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 5, sobre aquele que entra no templo, ele não se precipitar com a sua boca em fazer algum voto sabendo que não vai cumprir. E Salomão diz: sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Então aquele que está sendo ensinado, aquele que está conhecendo e que deseja legitimamente buscar o conhecimento, cuidado para no afã, na empolgação, não se precipitar no uso das suas palavras, reagindo com ira contra aqueles que estão ensinando, como se você já tivesse chegado a um patamar de superior maturidade que todos a ponto de se apresentar como o Senhor da sabedoria. Também fazendo julgamentos injustos contra os nossos irmãos. Capítulo 2, verso 4. Tiago, ele diz: meus irmãos, verso 1, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Verso 4, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, aqueles que sabem, aqueles que têm um pouco mais de maturidade, ou dentro do contexto que Tiago está tratando, aqueles que têm uma condição financeira, socioeconômica melhor do que outros, não pode tratar aqueles que estão mais desprovidos de condições financeiras como sendo pessoas de menor valor. E a razão que Tiago apresenta está no verso 5. Ouvi, meus amados, verso 5 do capítulo 2, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Ninguém deve ser tratado de uma maneira distinta por causa da sua condição socioeconômica. Todos devem ser tratados de maneira justa. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Se você ama a Deus, você é herdeiro do reino de Deus, assim como vários outros, independente das suas categorias socioeconômicas. Então, este anseio pelo conhecimento não nos permite fazer julgamentos injustos contra os nossos irmãos. E no verso 17 do capítulo 2, Tiago vai aqui mais uma vez enfatizar que o anseio pelo conhecimento, ele não pode ser desassociado da ortopraxia, ou seja, a ortodoxia, que é o ensino correto, não pode ser desassociado da ortopraxia, ou seja, da prática correta. O aprendizado da palavra de Deus tem que estar sempre associado a uma conduta coerente, uma conduta que espelha, ou melhor dizendo, que reflete aquele próprio ensino. Esta é a ênfase que ele deu lá no capítulo 1, a partir do verso 19. Aqueles que ouvem a palavra, ou seja, que recebem a palavra, eles têm o dever moral de praticar a palavra, ainda que não tenha alcançado a perfeição, ou seja, a acomodação perfeita daquilo que já aprendeu. Este é o esforço que deve estar presente na vida de cada cristão, de não apenas buscar entender a palavra, mas se esforçar de uma maneira clara, pública, em relação à sua própria santificação, pela palavra, não pelas opiniões alheias. As diversas opiniões e diversos padrões de preferências culturais, mas é o que a palavra diz, porque somente ela é suficiente para a nossa santificação. Então, o anseio pelo conhecimento tem que ser, na mesma medida, o anseio
pela prática, pelo atendimento, pela obediência. Nós não podemos desassociar, repito, a ortodoxia da ortopraxia. Falsos mestres possuem exatamente esta característica. Eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, conforme Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, verso 15. Portanto, pela relevância do assunto, no capítulo 3, ele se concentrou a fazer uma exortação, verso 1 ao verso 2, do texto que nós lemos aqui, apresentar algumas ilustrações dessa exortação, capítulo 3, verso 12, e vamos nos limitar aqui, e no nosso próximo estudo veremos a última parte, quando ele oferece orientações práticas relacionadas à exortação que nós lemos no verso 1 e no verso 2. Então, sobre esses dois primeiros pontos, vamos começar meditando aqui naquilo que ele ensina, verso 1 e verso 2, onde ele diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tudo indica que quando aqueles cristãos que estavam dispersos das 12 tribos de Israel, é o que nós lemos no capítulo 1, verso 1, esses cristãos estavam dispersos. Ao que tudo indica, quando esses cristãos eles se reuniam, havia uma rivalidade entre os irmãos sobre aquele que estaria ensinando. Você imagina, né? Não tinha um pastor fixo, não tinha uma pessoa integralmente dedicada ao ensino apostólico ali. Então, quando eles se reuniam, vinha aquela dúvida, né? Quem vai ensinar? Então, certamente havia uma disputa sobre aquele que deveria se colocar à frente dos outros para ensinar. E aí, Tiago então advertiu: não vos torneis muitos de vós mestres. Não vos torneis muitos de vós mestres. E a razão é que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor do que aqueles que ouvem. Então, se não há uma advertência como esta, né? Todo mundo vai querer pegar a palavra de Deus e, sem o devido cuidado, vai querer falar um monte de coisa. É o que nós vemos, infelizmente, no cenário do evangelicalismo brasileiro. É por isso que nós temos tantas coisas absurdas e práticas absurdas no meio da igreja hoje em dia, né? Desde malabarismos, desde irreverências, desde ênfase àquilo que supostamente demônios estão falando na hora do culto, quando a palavra de Deus deveria ser aberta, explicada com fidelidade, aplicada com fidelidade. Existem igrejas que dão maior ênfase àquilo que demônios estão falando por parte de várias pessoas, como se fosse um verdadeiro show de horrores dentro da igreja, um show onde os pregadores demonstram o seu poder sobre as hostes demoníacas. Eu me lembro uma vez de um evento que eu organizei há muitos anos atrás, e eu convidei um cantor, um músico lá de São Paulo para cantar e dirigir um momento de louvor, e naquele momento tão sublime de louvor e de adoração dentro da igreja, uma pessoa veio à frente e começou a fazer estripulias como se estivesse possuído por demônios. E aquele cantor muito sabiamente disse: olha, eu queria pedir para que o diácono, presbítero que estiver presente, levasse esse querido até uma sala lá atrás, ao fundo, para que ore com eles, porque aqui nós estamos no culto a Deus e a única estrela que deve brilhar é a estrela da manhã. Eu achei maravilhosa aquela atitude daquele servo de Deus. Mas quando nos falta maturidade bíblica, nós passamos a aceitar tudo como se tudo estivesse em coerência com a palavra de Deus no culto. Nós aceitamos tudo no culto e perdemos a capacidade de julgar as coisas, porque nós passamos a julgar com base em qual critério? Se não é a palavra de Deus, nós julgamos com qual critério? Talvez o critério de que o pastor ele é imbatível, intocável, e o que ele fala é absolutamente a verdade, mesmo que não esteja falando a palavra de Deus. E a gente perde a capacidade de discernir as coisas e identificar o erro no culto, o erro na pregação, o erro nos relacionamentos, porque a palavra de Deus é o único fundamento sólido e autoritativo e suficiente para não apenas salvar o perdido, mas encaminhar o alcançado. Então, a palavra de Deus, ela é importantíssima para
para tudo na nossa vida cristã. Então Tiago está aqui advertindo: olha, cuidado para que vocês, no afã de querer ensinar, percam a noção de que vocês estão lidando com algo muito sério, porque aqueles que ensinam haverão de receber maior juízo do que aqueles que estão ouvindo. E isto moraliza o culto, isto moraliza a atividade de ensinar dentro da igreja. Quem ensina ocupa a posição de grande influência, tanto pode edificar muitos de uma vez só, como pode corromper a doutrina e causar enormes danos à fé e ao testemunho de muitos. Porque se você ensina uma falsa doutrina, confiando na comunicação que você está fazendo, as pessoas vão andar de acordo com aquele ensino. E isso vai corromper o testemunho delas também, diante de Deus. Esta é a atividade do falso mestre. Ele se apresenta como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Eles querem, pela influência de Satanás, do anticristo, arrastar os crentes lentamente, para eles não perceberem e se recusarem a percorrer este caminho. Então é um processo lento de enfraquecimento da fé, da doutrina cristã, do culto bíblico, do culto cristocêntrico. É uma influência muito gradativa e claramente percebida quando existe maior pressão para diminuir a ênfase da palavra de Deus no culto, que é a voz de Deus comunicada no culto. Quando há maior ênfase, quando a pressão começa a aumentar para diminuir a exposição da palavra de Deus, a correta e a boa explicação da palavra de Deus no culto, é sinal de alerta de que algo está errado, algo não está funcionando bem. Então, Tiago traz esta exortação, porque quando nós ensinamos, tanto podemos fazer um bem grandioso, quando ensinamos fielmente a palavra de Deus, podemos fazer um bem grandioso na vida de muitos, como podemos também arruinar grandiosamente a vida de muitos. A responsabilidade de ensinar a palavra que é de Deus, não do pregador, exige rigorosa leitura de toda a Escritura. Toda a Escritura, é preciso conhecer toda a Escritura, e não apenas decorar um versículo aqui, outro ali, e combinar para montar uma argumentação. Tem que conhecer toda a Escritura, ler toda a Escritura, compreender toda a Escritura. Também conhecer e usar sérios métodos de interpretação. A Escritura foi escrita basicamente em 3 idiomas, durante um período muito longo, que compreendeu 1.500 anos, por mais de 40 autores. Isso aconteceu em vários cenários, durante vários impérios. Isso está, como diz o reverendo Augusto Nicodemos no livro A Bíblia e seus Intérpretes, nos separando por um grande abismo temporal, geográfico, linguístico, cultural. E comunicar a palavra de modo que ela faça sentido hoje para nós e seja corretamente aplicada para nós hoje, é preciso fazer uma investigação daquele período, daquele contexto, seja geográfico, cultural, mas também textual, a fim de nos aproximar o máximo possível daquela intenção que o autor teve sob a influência do Espírito Santo, para comunicarmos com fidelidade a palavra de Deus. Então não é uma tarefa que eu simplesmente pego a palavra, leio e começo a dar explicações sem nenhuma investigação, sem nenhum cuidado. Nós estamos lidando com a palavra de Deus, não é com um jornal, uma revista, não é com um livro qualquer, é com a palavra de Deus. E grande responsabilidade é falar em nome da palavra e comunicar a palavra. Então, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus exige rigorosa leitura de toda ela, usar sérios métodos de interpretação, didática, coerente aplicação e bom testemunho moral. Pois, se o que ensina fala o que a palavra não fala, acumula para si mesmo severo juízo. E é isso que Tiago está dizendo no final do verso 1 do capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E ele está se incluindo aqui, sabendo que havemos de receber. Ele está se incluindo também nesta imensa responsabilidade. O apóstolo Paulo, ao descrever as qualificações que deveriam ser observadas na escolha dos presbíteros, que também acumulam responsabilidade pela docência, pelo ensino numa igreja, Paulo disse:
em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, fiel é a palavra. E se a palavra é fiel, a palavra exige que aquele que a ensina também seja fiel. Por isso ele diz, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, e aí ele vai trazer uma lista, que você ao ler a lista, você fala, existe alguém com essas qualificações? Mas o que Paulo está transmitindo aqui, porque a palavra é fiel, aqueles que a comunicam também precisam ser fiéis na sua comunicação. E aí ele diz, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, aí ele lá na frente vai dizer, apto para ensinar, não neófito, ou seja, não... aqui essa palavra neófito no grego são duas palavras, neos, que significa novo, e fitos, que significa planta. A ideia de neófitos é de uma planta cujas raízes são curtas. Então não pode ser uma pessoa imatura, não pode ser uma pessoa nova em relação ao conhecimento e à maturidade da vida cristã. Tem que ser uma pessoa com raízes sólidas, firmes, porque os ventos fortes batem e essa árvore permanece firme. Então não pode ser uma pessoa inconstante, que é uma das maiores características de pessoas imaturas. São pessoas inconstantes, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Por quê? Porque ele tem que ser repreensível. Ao ensinar a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, ele representa. Então, se ele ensina a palavra de Deus, mas ele procede de uma maneira imoral, ele acaba associando o seu mau comportamento à autoridade da palavra de Deus. E aqueles que ouvem associam um pregador com a palavra. Ele tem que ter bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no vexame e no laço do diabo. Grande parte dos problemas de ordem espiritual e grande parte dos problemas de ordem relacional numa igreja local está associada com a ocupação de posições de autoridade por parte de pessoas desqualificadas biblicamente para o ensino, tanto na comunicação como também na conduta moral. Pensam que alcançaram um grande lugar de honra quando estão pedindo um julgamento mais rigoroso de Deus. Por isso Tiago está advertindo, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago justifica a sua exortação por uma razão que se encontra no verso seguinte, verso 2, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. A pessoa que consegue controlar a língua, controla todo o corpo, ou seja, toda a sua vida. Contudo, ninguém consegue ter controle total, porque todos tropeçam no falar. É o que Tiago está dizendo. Nós não temos total controle da nossa língua. Sabe por que nós não temos total controle da nossa língua? Porque ainda sofremos com uma natureza corrompida pelo pecado. Estamos num processo de santificação. No entanto, há uma tensão dentro de nós. Nós queremos seguir o caminho da verdade, mas ainda temos prazer na promiscuidade, na mentira, no pecado. Nós ainda nos sentimos atraídos por aquilo que Deus reprova e que representa ofensa diante de Deus. Então todos nós tropeçamos, diz Tiago, em muitas coisas. Se alguém, ele diz no verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, porque deixar de refrear a língua aqui é uma falsa religiosidade, né? Achar que pode refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. A exortação não teve intenção de desestimular aqui vocações para a docência na igreja, porque talvez, ouvindo isso, alguém pode dizer, eu jamais vou querer me meter no ensino na igreja, eu prefiro ficar numa condição onde o juízo de Deus será menor para mim, né? Que doce pensamento, tão meigo. Porque aquele que ouve a palavra tem que atender a palavra. E luz, como já vimos, é igual a responsabilidade. Então, quem muito foi dado, muito será exigido, obviamente. Quem ensina tem maior responsabilidade, mas todos nós somos responsabilizados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então,
a exortação de Tiago aqui não é para estimular você de se envolver com a docência da igreja. É apenas para que haja maior cautela, maior cuidado, e não se precipitar, em se preparar e ver com reverência a palavra de Deus. Nós perdemos essa noção de olharmos para a palavra de Deus com reverência, meus irmãos. Aí tudo está perdido, porque a sabedoria de Deus é o princípio para toda a vida. Se nós perdemos a sabedoria divina, nós perdemos o rumo nessa vida. Nós nos metemos em trevas. E nós precisamos da palavra, porque ela é um luzeiro diante dos nossos pés. Então, essa exortação que Tiago está trazendo aqui não é para desestimular a docência numa igreja local, mas é para afastar os desqualificados e advertir os qualificados quanto à responsabilidade de falar em nome de Deus. Nenhum pregador ou professor da palavra de Deus tem a liberdade de falar ou fazer o que quiser dela, sob pena de sofrer as penas que ela prevê para estes casos. Conforme já vimos aqui em Mateus capítulo 5, versos 17 ao verso 20, e em Apocalipse capítulo 22, versos 18 ao verso 19, que quem subtrair ou acrescentar qualquer coisa à palavra de Deus, sofrerá os flagelos previstos nas profecias. Séria responsabilidade é ensinar a palavra de Deus. E aqui, para terminar, Tiago faz agora algumas ilustrações dessas verdades. São 3 ilustrações de modo geral, que retratam o poder da língua. Primeiro, o poder para dirigir ou desviar. Os versos 3 ao verso 4 fala sobre o freio que é colocado na boca do cavalo e também do leme. O que Tiago está querendo dizer é que a língua, ela tem um poder de dirigir as pessoas pelo caminho certo ou desviar as pessoas do caminho errado. Tanto a embocadura quanto o leme são pequenos instrumentos capazes de controlar um animal tão forte como o cavalo e um navio, que ele descreve como sendo, observar igualmente os navios, que sendo, verso 4, tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme. Vejam as ênfases que ele está dando aqui. O cavalo é um animal muito forte e o navio é também um meio de transporte muito poderoso. Mas o que controla o cavalo e o que controla o navio são pequenos instrumentos. Talvez pensemos que as nossas palavras não são importantes porque são triviais. Nós estamos falando, hoje em dia se fala muito sobre política, Todos viraram cientistas políticos e se entende de tudo, Então nós usamos as nossas palavras para interagirmos, para medirmos os nossos pensamentos, para compararmos, para amadurecermos as nossas percepções da vida, do mundo, da sociedade. Não há nenhum problema em relação a isso. Mas as nossas palavras, elas são usadas assim, de modo muito trivial, nas nossas rotinas diárias, com todos e com qualquer pessoa, pessoas que conhecemos, não conhecemos, e talvez podemos até subestimar a importância e o poder das nossas palavras, mas nossas palavras são capazes de determinar a direção de muitas pessoas, seja para o bem, seja para o mal. São talvez vistas como algo pequeno, mas elas são poderosas, e nós não podemos nos esquecer disto. Por essa razão, nunca devem ser subestimadas em face do iminente julgamento final que se aproxima, como lá já lemos, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Disse Jesus em Mateus 12, 36 a 37. Então, não subestimemos conversas que nós temos em rodas, conversas que nós temos pelo WhatsApp, conversas que temos pelas outras redes sociais. Não subestimemos esses momentos que estamos liberando palavras, porque o poder que se esconde nas nossas palavras é o poder de promover vida, mas também o poder de promover morte. É preciso olhar para as nossas palavras com muito cuidado, saber escolher bem as nossas palavras, a ocasião, com quem nós estamos conversando e o que nós estamos conversando. A outra ilustração que ele dá, primeiro, poder para dirigir ou desviar. Ele usa as metáforas do freio ou da embocadura e o leme, versos 3 ou 4. A segunda ilustração se encontra nos versos 5 e 8, poder para destruir ou edificar. E para este fim, ele usa aqui a metáfora do fogo e do animal indomável. O tamanho de uma coisa não determina o seu valor ou poder.
A língua é um pequeno órgão, um pequeno órgão, como ele diz, mas apesar de ser pequeno órgão, a língua, ela se gaba de grandes coisas. É pequena, mas ela é capaz de se gabar, de se envaidecer por grandes coisas. E ao mesmo tempo carrega o potencial de destruição. Para ilustrar isso, Tiago usou a metáfora da fagulha, que é capaz de incendiar uma grande selva. Uma fagulha é capaz de causar um grande incêndio. E aqui eu recordo do que eu já disse. Depois que nós liberamos palavras, nós perdemos a noção dos caminhos que elas vão percorrer. Ela começa com uma boca, mas ela alcança muitos ouvidos. E nós podemos perder o controle dos efeitos que as nossas palavras podem causar na vida de todos aqueles que a ouvem. A cada ano somos informados de incêndios no Brasil. Muitos são legais e controlados, nós sabemos disso. Outros são ilegais, também sabemos disso. E também sabemos que muitos acontecem de uma maneira acidental, por causa de descuido. São pessoas que vão para um acampamento, não apagam a fogueira de forma correta. Já viu o bolo? Você coloca a velinha, sopra, passa um pouco, a vela acende de novo. Aí você vai lá, sopra a vela, e aí a vela acende de novo. Isso acontece quando você não apaga uma fogueira de uma maneira adequada. O fogo pode voltar e incendiar todo o acampamento. E também bitucas de cigarro, que são lançadas por pessoas que estão dirigindo seus carros no período de seca, dependendo de onde ele joga fora, em vez de guardar o lixo dentro do carro, no lugar apropriado, joga para fora do carro, e ali uma fagulha acende uma grande fogueira em Campos. Todos nós sabemos muito bem disso. Assim, a língua, embora tão pequena, por mentira, por palavras falsas, fofocas, maledicências, que é falar de forma sussurrada nos ouvidos de alguém, falando mal do outro, ou a precipitação emocional, quando tomados por fortes pressões, nós podemos nos precipitar nas palavras, seja por emoções boas, alegres, e a gente fica tão alegre que a gente começa a falar um monte de coisa, começa a fazer um monte de promessas, ou quando nós estamos muito aborrecidos, podemos ferir pessoas com as nossas palavras. Pode incendiar uma amizade, a família ou uma igreja inteira. As nossas palavras. Ela é como um animal peçonhento e indomável, e portanto somente Deus, por seu Espírito, pode dar condições a todos nós para disciplinarmos o seu uso, a fim de usar a língua para edificar e nunca para destruir. Nunca para destruir. Então, a língua, ela é poderosa para dirigir ou desviar, e ele usa a ilustração do freio e do leme, versos 3 ao verso 4. A língua carrega o poder para destruir ou para edificar, e ele usa a figura do fogo e do animal indomável, versos 5 ao verso 8. E por fim, a língua, ela é poderosa para bendizer ou para maldizer. E aí ele usa duas ilustrações aqui, duas metáforas, a da fonte e da árvore. Versos 9 ao verso 12. Uma fonte não produz água doce e salgada ao mesmo tempo. Do mesmo modo, é conflitante a língua ser usada para bendizer ao Senhor, como diz o texto, e ao mesmo tempo usarmos essa língua aqui para bendizer ao Senhor, usarmos para maldizer homens feitos à semelhança de Deus. Maldizer homens feitos à semelhança de Deus. Eu quero ler uma passagem de Jesus no capítulo 5, versos 23 ao verso 24. Se você puder acompanhar, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia. No capítulo 5, versos 23 ao verso 24. Enquanto você abre, Jesus está apresentando a verdadeira interpretação da lei que diz: não matarás. Esta lei estava sendo mal compreendida pelos escribas e pelos fariseus. Conforme lemos no verso 20, escribas e fariseus estavam vivendo um nível de justiça que era incompatível com os valores do reino de Deus. Então Jesus apresenta aqui a interpretação correta da lei, e nessa interpretação correta da lei, ele diz no verso 22, eu, porém, vos digo
que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Veja como Jesus associa o sentimento de ódio ao assassinato. Porque o assassinato, antes de ser efetivado, ele é vivenciado pelo assassino no seu próprio coração. E aqui mostra, Jesus associa esse pecado tão grave de no coração odiar o nosso irmão. Veja que ele usa a palavra irmão, porque a ênfase aqui é a ênfase daqueles que estão relacionados pela mesma crença, pela mesma etnia. Nós que somos o povo de Deus, nós que somos uma só comunidade, uma só família. Se você insulta o seu irmão, se você o chama de tolo, ou seja, você está usando as suas palavras para manifestar o seu ódio pelo seu irmão. Mas aí você chega diante de Deus e quer bendizer o Senhor com a mesma boca. Deus, em Cristo Jesus, está nos ensinando. Você quer me bendizer, mas você está usando a sua boca para insultar e também para maldizer o seu irmão, para ofender o seu irmão. Vá lá reconciliar com ele primeiro, depois vem e apresente o seu culto, para que ele não seja rejeitado por mim, como um falso culto, uma falsa religiosidade, semelhante àquela que era testemunhada pelos escribas e fariseus. Provérbios 18:4 diz: abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis ou prazerosas. A boca revela pecados do coração quando a língua é incoerente entre bendizer o Senhor e caluniar os homens. Da mesma forma, uma árvore não pode dar dois tipos de frutos. Provérbios 18:21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Eu quero terminar apresentando aqui rápidas considerações sobre tudo o que nós examinamos nesta passagem da Escritura. Depois de considerar essas 6 ilustrações, o freio e o leme, versos 3 ao verso 4, o fogo e animal indomável, versos 5 ao verso 8, e a fonte e também a árvore, versos 9 ao verso 12, os cristãos devem entender, todos nós precisamos entender a responsabilidade que envolve o uso das palavras. Quando usadas palavras erradas, na hora errada ou com motivações erradas, podem arruinar o que deve ser edificado, ou edificar aquilo que deve ser arruinado. Nós temos que ter muito cuidado com o uso das nossas palavras e usá-las de uma maneira biblicamente sábia. As pessoas que nos ouvem estão no raio da nossa responsabilidade. Todas as pessoas que nos ouvem estão sob a nossa responsabilidade. Por isso Tiago advertiu: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Sabendo que havemos de receber maior juízo. Deus nos abençoe sempre pela sua palavra e nos dê sabedoria para usarmos as nossas palavras sempre para edificar os nossos irmãos, sempre para construir, sabendo que tropeçamos em muitas coisas e carecemos dessa ação poderosa do Espírito Santo para nos ajudar a controlar a nossa língua. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Que Ele perdoe os nossos pecados e, à luz da sua palavra, nos corrijamos, pois Deus tem nos dado nova oportunidade de glorificarmos o seu nome e também de bendizermos ou de edificarmos, de auxiliarmos os nossos irmãos na caminhada da fé, no uso das nossas palavras. Vamos orar?
Senhor, nós te bendizemos com os nossos lábios e te pedimos um santo temor no coração quando formos usar a nossa língua para nos referir ao nosso irmão. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pois são muitas as vezes que usamos a nossa boca, Senhor, como uma fonte de águas amargas no contato com aqueles que o Senhor tem nos confiado. Que o Senhor nos ajude, pela Tua palavra, a vivermos aquilo que acabamos de aprender. Tenha misericórdia de nós e nos use para que dos nossos lábios saiam palavras edificantes, curadoras, consoladoras, motivadoras. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.